Hoje, dia 29 de junho de 2023, nós vamos falar sobre a inteligência espiritual na visão de futuro. E nós vamos para esse nosso 20º encontro hoje. E o nosso tema está muito legal, muito bom mesmo hoje. Inteligência espiritual na visão de futuro. E vamos ter uma prática guiada. E essa prática, ela é uma conexão direta com o futuro. Muito boa. E a gente vai começar também revisando, né, todos os temas que a gente já fez nessa série Inteligência Espiritual. Esses encontros gratuitos, eles fazem parte da comunidade Como Eu Faço, que é uma comunidade para estudos, para desenvolvimento dessa inteligência espiritual, para estudos a respeito das emoções, da bioquímica das emoções, da comunicação energética. É gratuito. Todos esses encontros, 20, mais de 20 já fizemos, mas oficialmente, vamos dizer assim, com práticas, né? 20 encontros, quase 2 anos, todos os meses, para estudar, para desenvolver, para participar dessa comunidade, basta você entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, né? Ou cadastrar o seu e-mail para receber esses avisos e participar das aulas. E essa participação de vocês, essa egrégora, né, de pessoas que estão assistindo, que estão no Instagram, que estão aqui no YouTube, isso faz com que a gente tenha uma apropriação de um saber muito maior do que o conhecimento de cada um, é um saber coletivo que começa a se formar quando todo mundo está nessa energia, nesse contexto, certo? Então vamos lá. Inteligência espiritual na visão de futuro. Nós já falamos sobre a inteligência espiritual no dia a dia, a inteligência espiritual nas relações afetivas, inteligência espiritual na saúde, inteligência espiritual nos sentimentos, inteligência espiritual no trabalho e hoje inteligência espiritual na visão de futuro. Em julho, nós vamos finalizar essa série Inteligência Espiritual. A série anterior foi a série sobre energias consciência. Então, falamos sobre a energia do amor, energia da liberdade, energia do agradecimento, da coragem, da alegria. E foi muito interessante porque nós tivemos parábolas também, foi bem legal. E depois vamos ver o que vem, né? Depois dessa série Inteligência Espiritual. Então vamos lá. Eu vou, para começar, enquanto o pessoal vai chegando, se aquecendo, eu gosto de trazer geralmente uma reflexão em algum livro. E dessa vez, eu trouxe uma história do livro da Inteligência Espiritual da Dana Zohar, tá? E é uma historinha que eu queria ler para vocês. Vocês que estão no YouTube, alguns aí são os alunos da formação. Eu pensei, eu vou levar para uma das aulas da formação, mas não vai nem dar tempo da gente. Tem tanto conteúdo para a gente ver na formação que nem vai dar tempo dessa história. Então, vai ser super legal a gente escutar ela aqui agora para começar, para aquecer essa visão de futuro. Então, vamos lá. É o capítulo 15, tá? Então, ela começa assim. É bem interessante, é uma história curtinha. Como ser espiritualmente inteligente em uma cultura espiritualmente embotada. Aí diz: um empresário americano, no ancoradouro de uma aldeia da costa mexicana, observou um pequeno barco de pesca que atracava naquele momento, trazendo um único pescador. No barco, vários grandes atuns de barbatana amarela. O americano parabenizou o pescador pela qualidade dos peixes e lhe perguntou quanto tempo levara para pescá-los. Pouco tempo, respondeu o mexicano. Em seguida, o americano perguntou por que ele não permanecera no mar por mais tempo, o que lhe teria permitido uma pesca muito mais abundante. O mexicano respondeu que tinha o bastante para atender às necessidades imediatas da sua família. O americano voltou à carga. Mas o que é que você faz com o restante do seu tempo? E o mexicano respondeu: eu durmo até tarde, pesco um pouco,
brinco com meus filhos, tiro a siesta com minha mulher, Maria, vou todas as noites à aldeia, bebo um pouco de vinho e toco violão com os meus amigos. Levo uma vida cheia e ocupada, senhor. O americano assumiu um ar de pouco caso e disse: Eu sou pós-graduado em administração de empresas pela Universidade de Harvard e poderia ajudá-lo. Você deveria passar mais tempo pescando e, com o lucro, comprar um barco maior. Com a renda produzida pelo novo barco, poderia comprar vários outros. No fim, teria uma frota de barcos pesqueiros. Em vez de vender o pescado a um intermediário, venderia diretamente a uma indústria processadora. E, no fim, poderia ter sua própria indústria. Poderia controlar o produto, o processamento e a distribuição. Precisaria deixar essa pequena aldeia costeira de pescadores e mudar-se para a cidade do México, e em seguida para Los Angeles e finalmente para Nova York, de onde dirigiria sua empresa em expansão. Mas, senhor, quanto tempo tudo isso levaria? Perguntou o pescador. Uns 15 ou 20 anos, respondeu o americano. E depois, senhor? O americano riu e disse que essa seria a melhor parte. Quando chegar a ocasião certa, você poderá abrir o capital da sua empresa ao público e ficar muito rico. Ganharia milhões. Milhões, senhor? Sim. E depois, explicou o americano, você se aposentaria. Mudaria para uma pequena aldeia costeira, onde dormiria até tarde, pescaria um pouco, tem que rir, né? Brincaria com os filhos, tiraria siesta com a esposa, iria à aldeia todas as noites, onde poderia tomar seu vinho e tocar violão com seus amigos. Ai, gente, eu acho essa história um sarro. Então, aí ela continua dizendo aqui, ó, podemos ver facilmente que nessa história o empresário americano é um tipo espiritualmente embotado, ao passo que o pescador é espiritualmente inteligente. Por quê? O pescador tem um senso inteligente dos objetivos profundos da vida, de suas motivações profundas. Construiu um estilo de vida que atende às suas necessidades e às da sua família. Reserva tempo para tudo que considera importante. Está em paz, é um homem centrado. O empresário americano, por outro lado, é filho de uma cultura espiritualmente embotada. É um trabalhador compulsivo, tem de vencer por amor à vitória. Nenhum contato mantém com as coisas da vida que condicionam profundamente alguém como pescador. Absorveu metas que não fazem sentido, simplesmente porque as aprendeu em Harvard. O pescador, com toda possibilidade, terá uma vida longa e morrerá em paz. O empresário está no rumo de um infarto aos 55 anos e morrerá achando que jamais atingiu suas metas na vida. Essa é a colocação dela, né? Gente, eu sempre rio quando eu leio essa história, acho um sarro, porque ele vai dar toda uma volta, né? Com bastante desgaste, para chegar na mesma coisa que é o que faz sentido. Então, inteligência espiritual é essa nossa capacidade da gente conversar com a vida, tirando as particularidades da história, que faz com que a gente reflita um pouco, né? A gente pensa o que é essa nossa capacidade de conversar com a vida, essa capacidade da gente dar sentido, de dar vida para a vida, dar sentido, o motivo da nossa existência, né? E é por isso que a gente pode ver o futuro, quanto mais a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual. Porque, veja, o que acontece se eu tenho um motivo? Eu vou ter uma ação motivada, ou seja, eu vou ter uma motivação. E eu vou buscar recursos para realizar esse motivo, e isso vai me engrandecer. Então, eu busco captar soluções novas para esse futuro se realizar. Então, nós temos duas formas de falar sobre o futuro. Uma forma que seria o futuro que emerge, o futuro que vem como um atendimento ao que realmente é importante e que permite um servir realizador. Às vezes, não acontece como na história, porque o pescador, ele atende ao que é realmente importante, mas às vezes acontece da gente não conhecer esse futuro, né? A gente não conhece a solução inovadora.
Em todo caso, essa primeira opção da gente falar sobre o futuro é falarmos de algo que emerge como um atendimento ao que é realmente importante e que permite esse servir, né, mais realizador. E existe a segunda forma da gente falar do futuro, que é um futuro que se realiza a partir das nossas ações atuais ou das nossas ações do passado, que é o que geralmente a gente faz. A gente costuma ter um futuro baseado no passado. A gente não está acostumado a ter um futuro baseado nele próprio, no futuro, no que quer vir. Ambas as situações dependem da consciência, né? Desse campo consciencial, desse campo atrator da consciência que sustenta nossa mente e nos conduz para concretizar essa realidade. Então, se eu estou no passado, eu tenho ações parecidas com o passado, estou no mesmo campo de consciência, eu vou gerar um futuro baseado no meu passado. Se eu entro num novo estado de consciência, se eu mudo o meu estado de consciência, então eu vou ter um novo campo, um novo lugar a partir de onde a minha mente vai estar sustentada, eu vou criar algo novo a partir de um futuro realmente, de algo que eu não conheço, de algo que quer vir para mim, de algo que a vida pede para mim. Então, o futuro que eu vejo, que a gente vê, né, esse segundo futuro que a gente costuma estar vivendo, ele depende de como a gente coloca em prática as nossas ideias também. Porque a gente vai colher exatamente o que a gente semeia. E geralmente nessa postura desse segundo futuro, né, de fazer um futuro muito parecido com o que a gente já conhece, o nosso amanhã é muito igual a hoje, é muito igual a ontem. Então a gente vai criando esses futuros atuais, parecidos. Mas de pouco em pouco, que a gente vai vivendo dia após dia, criando o futuro atual, hoje muito parecido com ontem, de repente acontece alguma coisa. E aí a gente diz, nossa, mas aconteceu de repente. Olha o nosso grau de sonolência. Nada acontece de repente assim. Nesse caso, me vem aquele soneto de separação, acho que é do Vinícius de Moraes, né? De repente, não mais que de repente do riso se fez-se pranto, né? De repente, do amigo próximo ficou distante, faz-se da vida uma aventura errante, né? De repente, não mais que de repente, eu lembro de uns trechinhos assim. Então, assim, de repente as coisas mudam. Sim, até pode acontecer alguma coisa, né? Uma mudança realmente, mas vamos olhar num geral, quando a gente está falando nesse contexto aqui que eu estou querendo trazer, que vai acontecer no nosso futuro não foi de repente. O que acontece no nosso futuro é uma construção e a gente normalmente está muito sonolento nisso, né? Então nada acontece de repente, tem sempre uma sustentação energética que gera esse resultado que a gente diz que é de repente. E o nosso comportamento, ele se embasa nessa construção energética, que é uma consciência, e a gente não percebe. Então, o nosso comportamento e hábitos, eles criam resultados que muitas vezes nos surpreendem, mas se a gente parar para prestar atenção, a gente não vai ser pego tão de surpresa, tão de repente assim. A gente ser inteligente espiritualmente é a gente ter essa capacidade também da gente fazer perguntas fundamentais. Então, reflitam junto comigo. Qual que é o sentido? Olha a pergunta que a gente faz, né? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Com base em que valores que eu estou tomando as minhas decisões? Com base em que valores, com base naquilo que eu tenho para dar, eu estou fazendo as minhas escolhas? O que que o meu trabalho significa para mim? Por que que eu estou nesse relacionamento? Por que que eu devo continuar a lutar quando eu estou cansado, quando eu estou deprimido ou me sentindo derrotado? O que torna a minha vida digna de ser vivida?
A gente tem capacidade de fazer perguntas profundas. Será que a gente dá para nós esse tempo necessário para essa conexão espiritual, que as perguntas nos levam para uma resposta de conexão espiritual? Quanto tempo a gente está disposto a gastar, né, com essa conexão, a cultivar essa conexão para que ela predomine no nosso dia a dia? Então, a gente precisa começar a entender esse lugar e aprender a mergulhar, repousar nesse lugar de silêncio, de reflexão profunda, onde ali nesse deslize a gente tem essa conexão com a fonte, se a gente quiser um futuro diferente do nosso passado. E se a gente for para a primeira opção, né, o futuro que quer vir, a gente pode receber algo muito novo. E isso vai acontecer nesse mergulho, que é como se fosse o espaço, uma analogia legal é assim, o espaço de tempo entre o final da música e o aplauso. Imagina que você está num show de música, ou um teatro, enfim, e naquele espaço de tempo onde aquele espetáculo acabou e você vai aplaudir, sabe? Sentiu? Mergulhe nisso. Essa é um jeito da gente fazer uma analogia com essa conexão. E ali, se a gente não quiser só refletir, fazer essas perguntas profundas para fazer um futuro um pouquinho melhor do que o nosso passado, a gente pode justamente usar isso para buscar o que a vida quer nos mostrar, o que quer vir para nós, o que quer vir ao nosso encontro. E a gente tem que perceber esse timing, essa é a conexão, esse tempo entre o final do show e o aplauso. E é muito importante que a gente comece a lidar com esses níveis de natureza espiritual, e não só da natureza material da nossa vida cotidiana, né? Porque assim a gente começa a reconhecer os aspectos de nós que a gente não presta atenção. A gente fica mais desperto, não tão sonolento. E aí a gente descobre que a gente é muito maior do que a gente pensava. E a gente vai se experimentar como uma parte inteira de um todo, né? Como um fractal. A gente vai ter essa degustação, essa experiência de ser algo inteiro, mesmo que sendo uma parte de um todo, mas somos o todo em uma parte. Então, se a gente se conduzir por comportamento, por hábito, mentalidade, pensamento que a gente já tem, o nosso futuro vai ser muito previsível, porque tudo isso interfere na bioquímica, na fisiologia, vai resultar no que a gente já vive, o que a gente já sente. E a ampliação da mentalidade, ao contrário, essa mudança de consciência, faz com que a gente possa criar um futuro mais saudável. Então, é fundamental a gente conseguir ter, cultivar, treinar nossa percepção das emoções que nos revelam informações sobre o que vai vir, o que quer vir. Quando a gente tem essa postura de conexão, e na conexão a gente tem abertura, a gente tem os insights, a gente recebe, e a gente vai perceber o que recebe, vai receber, percebendo as nossas emoções, porque toda a energia, toda a informação, ela é traduzida por bioquímica, para bioquímica, no nosso corpo, que são as emoções. Tadeu, o Tadeu fez uma pergunta ali, tipo uma conexão U. Exatamente, Tadeu. Na formação em saúde emocional e inteligência espiritual, eu trabalho inspirada na teoria U para saúde emocional. Muito interessante, porque a gente vai muito, muito profundo. Aqui é uma pincelada muito superficial, né? Mas é bem isso, porque é lá no profundo que a gente encontra, né?
É para dentro que se vai para fora. Mas a gente tem, nós somos energia do espírito em cada célula do nosso corpo. Então, quando a gente faz essa conexão, a gente está vibrando, né, nessa conexão, nessa energia do espírito, nessa sabedoria. E a gente vai fazer ressonância dessa sabedoria interna com a externa. É um pouco difícil de explicar tão rápido assim, mas é bem isso, ir no profundo, tá? Então, vamos lá, gente. Então, aproveitem, vocês vão ter muita complementação das aulas aqui, né? Essas séries de lives funcionam como mais alguma coisa para estudar. Então, as emoções, elas vão traduzir, né? Então, elas podem traduzir algo que a gente não conhece ainda, para a gente justamente conhecer e poder fazer o nosso futuro. Essas nossas emoções, elas nos levam para o passado e para o futuro. Eu postei um vídeo, era um trechinho falando sobre que o nosso corpo é uma máquina do tempo, porque as emoções, elas fazem a gente sentir o passado, ou se a gente imaginar um futuro, a gente sente agora. Então, com essa máquina do tempo, a gente consegue, né? Com as emoções, a gente consegue andar no tempo. Assim como o tempo é dimensional, a inteligência espiritual, ela também tem as suas dimensões. Quem está na turma 1 já viu que nós temos as dimensões, 3 dimensões da inteligência espiritual. A dimensão individual, a dimensão universal, a dimensão ecológica, são estágios evolutivos que a gente cultiva cada vez mais quando a gente vai cuidando das energias consciência e tendo visão ampla dos nossos estados, né, atuais, olhar o pontual e cultivar as consciências, e a gente vai nessa espiral evolutiva cada vez ampliando mais essas dimensões. Mas todas as camadas, tudo que compõe as dimensões, as nossas dimensões, essa dimensão da inteligência espiritual, todas essas camadas, essas composições, elas prendem a gente, chamam nossa atenção. Então, a gente acaba olhando só para um ponto, só para uma parte. E quando a gente foca numa parte, a gente entra em confusão mental. E aí, numa cultura, como disse a Dana Zohar no livro Espiritualmente Embotada, vai ter muitos problemas. Essa confusão mental, ela ainda gera mais problemas, porque existe culturalmente uma distorção dos motivos, da motivação. E aí a gente vai sofrer com pressões sociais e econômicas que vão fazer as pessoas quererem mais do que se necessita, e vai fazer as pessoas quererem medir o sucesso pelo seu dinheiro, pelas suas propriedades, pelo seu peixe, né? Mais peixe, pesca mais peixe, seja dono de uma indústria, abra o capital dela, fique bilionário. Então, isso gera, no fim, um vazio. Não quer dizer que isso não seja bom. É bom, mas é o como a gente vivencia isso, porque precisamos ter pessoas, donos de grandes negócios, é claro, mas é o motivo que importa. Se isso é um motivo, é o servir, tá muito ok. O problema é justamente essa confusão mental, o embotamento, achando que é por ali que tem que ser. E isso gera um vazio, porque gera uma separação da nossa conexão com o todo. E esse vazio vai levar ao quê? A obesidade. A gente vai comer, 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 comer para preencher o vazio. Esse vazio vai levar ao quê? A excessos, a consumismo, a drogas. Por quê? Porque essas motivações superficiais, elas não vão se interromper quando a gente conquista. Então, depende da motivação, do fundo de verdade, da conexão, do alinhamento, porque é isso que vai fazer com que eu me sinta inteiro, completo. Se não, essa motivação superficial, ela não cessa pela conquista, pela aquisição dessas posses, ela vai continuar. E aí esse embotamento, esse cabresto, ele invade a escolha de carreira da gente, os nossos relacionamentos.
as atividades de lazer, e nisso a gente começa a entrar em muitas espirais negativas, círculos viciosos. E isso não satisfaz a necessidade profunda de sentido e de integridade pessoal ou de integralidade, que é essa conexão, e de desenvolvimento que a gente tem. Porque a gente tem essa necessidade profunda de sentido. E nós temos sede de cultivo pessoal, né? Uma sede de cultivo pessoal, e essa sede ela é sustentada por algo maior. A gente tem sede de crescer e de evoluir, inspirado na fonte da verdade. Nós temos que aprender a nos conhecermos num nível mais profundo mesmo. Então, como que você vê o mundo? Pensa. Como é que é a tua visão de mundo? Essa visualização de mundo, essa compreensão dos conceitos da mente, tem a ver com a parte frontal do chakra, aqui, a parte frontal do chakra frontal. E eu já falei, e eu nem preparei o slide que devia ter deixado, ou a folhinha também, enfim. É que eu já estou falando, a gente já está na sexta live da série, né? Toda live eu mostro os chakras, hoje eu não deixei passar. Pode ser que alguém esteja assistindo pela primeira vez. Nós temos vórtices vórtices que comunicam a energia para dentro e para fora, né, do nosso corpo. Então, esses vórtices, eles são chamados chakras. E nós temos muitos. E quando existe um cruzamento de vários canais de energias, acabam fazendo-se uns nós maiores, uns vórtices maiores, que são os 7 chakras principais. E essa série de lives, ela está relacionada a esses chakras também. Cada inteligência espiritual é um chakra e é um corpo energético, tá? Um corpo energético faz parte do nosso corpo físico, é nosso próprio corpo físico. Ele chega, a ponta final é nosso corpo físico. Então, nós temos níveis de frequências energéticas, da mais sutil até a mais densa, que é o nosso corpo físico. E esses níveis de energia, essas dimensões de energia, né? A gente chama de aura. Essa aura é composta de algumas dimensões, de frequências diferentes, mais sutis do que o corpo físico que a gente consegue enxergar com os nossos olhos físicos. Então, nessa aula hoje, a gente associa o chakra frontal e o corpo celestial, já vou falar deles, com essa inteligência da visão de futuro, inteligência espiritual na visão de futuro. Porque esse chakra frontal, ele tem a ver com esse conceito, as ideias, o conceito da mente, a minha compreensão, a minha visualização. Então, como eu vejo o mundo, tem a ver com essa parte frontal. E tem uma parte dorsal aqui atrás, na mesma linha, que sai ali para trás da cabeça. Essa parte dorsal é a parte executora, é a parte da vontade, ela coloca as ideias da frente em prática. Se o chakra ele girar no sentido anti-horário, porque ele tem um fluxo como se fosse um exaustor. E se esse exaustor ele não está girando certinho, ele girar no sentido contrário, a gente vai ter conceitos mentais ou visão de mundo confuso. Uma visão de mundo muito confusa, muito negativa, tá? Por quê? Porque as energias, a troca energética, ela está deteriorada, ela está ruim. E aí, eu vou criar um mundo, porque a gente vive aquilo que a gente entende que é o mundo, eu vou criar um mundo por essa projeção confusa e negativa. E aí, se atrás estiver certinho e forte, imagina que a parte de execução tem um motorzinho que está a todo vapor, funcionando legal. A parte da ideia está funcionando toda errada. O que vai acontecer? Um caos, nem queiram saber. A vida vai virar um caos. Que futuro vai ser esse? Caótico, devastador. Porque você vai com todo impulso, com toda a força, criar um mundo por essa projeção confusa e negativa. Tua vida vai ser uma confusão e uma negatividade só. E um chakra fraco, vamos dizer que esse exaustor ele não puxa tanto, né? Então ele puxa fraquinho, não é que ele está no anti-horário, mas ele vai puxar menos.
Então, essas ideias, elas vão ficar obstruídas. Vai ficar aquela pessoa praticamente sem ideias, aquela coisa muito igual ao passado. E aí, a cura, vamos dizer assim, a maneira saudável de realizar, de consertar isso, é a gente compreender as crenças negativas, as confusões. Então, por isso a gente tem que ter muito cultivo. Porque daí o nosso chakra, ele volta para o sentido horário saudável. Por isso que ampliar a mente, buscar, ler, desenvolver, ter conhecimento é fundamental para mudar essa consciência e a gente viver numa consciência que vai sustentar, então, uma mentalidade positiva e coerente. E se a prática tiver mais ativa aqui, mais no frontal, a ideia não está tão ativa, a pessoa vai ter, então, sucesso em conceitos errados, distorcidos. Então, já não é mais o contrário, não é parado. É mais ou menos, tá? Um pouquinho, funcionando um pouquinho. O que acontece? Esse tipo de mentalidade é assim, quando a pessoa acha que todo mundo só está procurando ela pelos seus interesses. Então, que as pessoas são muito interesseiras, que ninguém pensa nos outros, que todo mundo só pensa em si mesmo. E a pessoa vai também agir assim, porque daí ela também só vai pensar nela e no seu interesse. E nisso, provavelmente, ela vai burlar a lei, não vai ter ética, vai ser corrupta, vai se meter em problema, vai se meter em encrenca, porque a ideia é distorcida. Então, a ideia distorcida ela faz com que, então, a gente execute uma ideia distorcida. Isso é um perigo, é muito perigoso. Acho que é pior ter a ideia distorcida com o executor forte, porque a gente vai entrar em enrascada, em crimes, em coisas que não são nada bons. Então, sei lá, né? Enfim. Ou então, se a pessoa vai acabar, vamos dizer, não tenho ideias, então tá muito paradinho, mas eu tenho muita força lá atrás, né? Muita execução. Às vezes, ela acaba entrando como executora da ideia de outras pessoas, seja quais forem as ideias, também é um perigo. Então, veja, ideias de quem que a gente está executando? Porque aí tem muita coisa acontecendo, né? Formatando nossas ideias para que a gente tenha um determinado modo de ver a vida e o mundo e executemos essas ideias. São nossas? A gente precisa refletir muito sobre o nosso alinhamento, sobre o que é nosso alinhamento e o que não são ideias nossas. Então, quando esse frontal, vamos dizer, está aberto, normal, tá? E aqui atrás fechado. Bom, então eu tenho as ideias, né? Vejo o mundo da maneira X, mas aqui atrás está fechada a prática. Aí eu me frustro. É aquela frase que eu dou a ideia, você executa, porque eu tenho ideia, mas não consigo executar. Então alguém tem que executar. Eu não quero assumir responsabilidade, eu não quero esperar tanto, porque a pessoa quer fazer, só que ela não consegue assumir a responsabilidade, não consegue executar. E se ela não assume responsabilidade, ela não tem merecimento de receber o fruto desse resultado. Então, não tem um futuro realizador aqui. Aqui não vai ter futuro realizador. E aí, para dar abertura para essa parte, para a gente trazer de uma forma saudável, aqui é importante a gente começar sempre com passos simples. Começa para ir abrindo, para conseguir ativar essa vontade na realização. Outra coisa importante é a aceitação. Aceitar essa realidade física que a gente tem, que é mais densa. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade de aceitar a realidade física num sentido dessa pressa, vamos dizer assim. Eu vejo, percebo, tenho ideias ou insights, ou né, as visões, inspirações, e elas estão prontas numa fração de segundo na minha mente. Elas estão prontas e lindas e maravilhosas, mas para pôr no papel, para executar, demora. Como o caso da formação, por exemplo, que vocês bem sabem, cada slide eu preciso fazer um por um. Mas é um assunto
que eu estou falando aqui, que eu já, né? Para colocar esse assunto numa ordem, você precisa fazer palavra por palavra, pegar a figurinha, colocar no slide. Ai, sabe? Então a gente tem que aceitar essa densidade. Outra coisa, aceitar que a gente é aprendiz, que a gente está aprendendo aqui. Então a gente tem que trabalhar muito esse deixar ir, essas coisas que a gente tem que desprender, aceitação, e aí a conexão com a integralidade, que é o estado do estar presente, e aí o deixar vir, né? Esse U mesmo, deixar vir. Isso estimula o nosso aspecto da vontade de todos os chakras, não só desse aqui, tá? E a gente já falou de todos, assistam os encontros anteriores. No ponto do estar, que é essa conexão com o universo, ali a gente experimenta o êxtase espiritual. E energeticamente, nesse momento dessa conexão, desse êxtase espiritual, a gente tem um fluxo energético no nosso sexto corpo, que é o corpo celestial. Deixa eu mostrar uma figurinha aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir esse todo iluminado aqui. Pura luz, certo? Então a gente vai ter um fluxo de energia, a gente vai sentir, vai ser trabalhado essa energia, isso vai desbloquear algumas coisas, enfim. Então, quando o chakra frontal está saudável e o da coroa, que a gente vai ver na próxima aula, também acontece uma polaridade energética entre a hipófise e a glândula pineal que vai influenciar na ativação de algumas redes neurais. Isso vai facilitar a nossa inteligência espiritual, já que essa qualidade de perceber essa conversa com a vida e de ter insights acontece principalmente quando a gente atinge uma determinada frequência cerebral, que são as ondas de 40 Hz ou mais, que é a frequência gama no cérebro. Então, tem muito a ver a gente trabalhar esse fluxo energético para que a gente possa fazer as ativações das redes e a gente possa entrar num estado de ondas, de frequência determinada para que a gente possa trazer o futuro que quer vir, o futuro que quer emergir. Então, o chakra do terceiro olho aqui é a sede da nossa intuição, da nossa percepção consciente, que é uma percepção voltada para dentro, para o interior. Então, tanto que a gente não vê esse olho, né? É como se ele estivesse mais para dentro. E isso resulta em novos pontos de vista a respeito dos acontecimentos do mundo exterior e interior. Quando a gente olha a partir desse lugar interior, a gente tem uma sabedoria superior. A gente está dentro de um lugar diferente que é mais elevado. E isso é importante para o nosso crescimento pessoal, para o nosso dimensionamento. Então, os problemas associados, muitas vezes, aos bloqueios desse nível do chakra do terceiro olho, do frontal, geralmente vão se manifestar como sinusite, catarata e muitos desequilíbrios endócrinos, porque tem a ver com a hipófise, com a glândula hipófise, tá? E a pineal a gente vai ver no próximo encontro de julho. E eu quero esclarecer um pouco esse olhar interior. O nosso cérebro, ele, em diversos momentos, ele silencia os estímulos sensoriais que são irrelevantes para ele. Então, quando a gente está focado em alguma coisa, por exemplo, vocês estão aqui focados em assistir a aula, né? Vocês vão, o cérebro vai focar na fala e, né, na audição e na visão, para vocês me verem e me ouvirem, e vai desfocar um pouquinho do paladar ou do tato. Vocês não vão perceber a roupa que está tocando no corpo, vocês vão acabar desligando algumas informações. Então, nós somos capazes de perceber claramente tudo que está no nosso foco atencional. Então, a gente geralmente escolhe esse objeto atencional, como a visão, por exemplo, nos seres humanos, a visão, a gente se conecta mais com o que a gente vê. Então, ela é altamente dominante, se a gente olhar para a pessoa que está conversando. Tanto eu estava aqui, eu olho para cá, eu estou vendo vocês,
aqui, porque é a tela que vocês estão escrevendo. Então, eu acabo às vezes falando, olhando para cá, vocês estão me vendo aqui, né? Mas a visão faz a gente fazer conexão. E o nosso córtex pré-frontal, principalmente a parte lateral, dorso-lateral, ela avisa o tálamo, tá? Só falando alguns, não precisa gravar isso, né? Para fazer com o tálamo deixar todos os nossos neurônios, né, ou as cadeias importantes e processamentos numa mesma frequência. Então, o tálamo, ele vai filtrando esses estímulos sensoriais, fortalecendo aquilo que precisa e silenciando aquilo que não precisa, tá? Fortalecendo a audição e a visão, silenciando o tato, o paladar, como eu falei para vocês. Por isso, assim, muitos estímulos não vão chegar na nossa consciência. Mas nós não conseguimos manter muito tempo o foco, porque tem muita coisa acontecendo. Então, naturalmente, a gente leva a atenção para dentro, a gente já escorrega para dentro, muitas vezes naturalmente. Quero que vocês percebam isso no dia a dia de vocês. Nessa atenção dentro, a gente está usando uma rede chamada rede de modo padrão. Essa rede, ela realiza conexões entre os pensamentos, as memórias, e ela te coloca no passado, no presente e no futuro. Então, isso é neurociência. Nesse momento, a gente está criando conexão com tudo que foi aprendido nesse momento do foco, onde a gente estava prestando atenção em alguma coisa, e aí vai gerar soluções inovadoras de problemas e percepções, nesses momentos de divagação. A energia flui diferente, tem uma frequência diferente no foco fora e no foco dentro. Então, nesse momento de interiorização, acontece toda uma restauração das áreas ativas do momento do foco, que é super necessário. E é por isso que, enquanto está se restaurando uma coisa, a gente começa a ter novas ideias e soluções, porque daí a gente está mais relaxado. E é por isso, nesses momentos de relaxamento, está tomando banho, está lavando a louça, que você tem, eureka! Uau, entrei nessa, escorreguei para lá, para esse mundo dentro. E por isso é fundamental a gente cultivar esse dentro, saber que ele existe, que ele é saudável. Se você fizer tudo escutando música, podcast, televisão, tudo com estímulo o tempo todo, você não vai ter essa mudança frequencial, essa mudança de rede. E o nosso tálamo, ele atua como um estabilizador, colocando essas áreas do foco, né, ou da divagação, na mesma frequência para que elas possam ter um funcionamento, então, devido, porque, obviamente, a gente está aqui. E enquanto vocês estão aqui nessa aula, certamente vocês já foram para dentro e já foram com o foco fora. Então, a gente faz isso, a gente está numa aula, daqui a pouco a gente vê, a gente já está lá dentro. Só que está vindo insight, geralmente, nesse momento, está vindo alguma coisa. Às vezes não, às vezes a gente acaba indo longe na compra do supermercado, volta, né? Mas é porque a gente precisou fazer botar para dentro o aprendizado, né? O que viu, e fazer uma restauração dessa rede. Então, a gente pode devagar ir para dentro e pensar num determinado assunto, numa pessoa, numa situação, ou aleatoriamente, né? Como eu falei, mas sempre que a gente tem uma intenção, veja, de conexão com esse campo de sabedoria, a gente vai sair de dentro diferente do que a gente entrou. Porque além dessa conversa de redes, né, a gente tem uma organização frequencial que também é ativada pelos lobos temporais, que são os pontos de Deus, né, que a Dana Zohar fala muito no livro dela, as pesquisas, enfim. E todas as vezes que a gente sente esse êxtase divino, essa região dos lobos temporais, elas vibram nessas ondas de 40 Hz, que são as frequências gama. Então, a gente está fazendo alteração de rede, está colocando essa frequência gama, então a gente está tendo uma receita de novos futuros, porque são coisas, sempre vai vir coisas novas, vai vir uma nova solução a partir dessa junção que o nosso cérebro mesmo que funciona ali, que faz. E lembram que a glândula associada é a hipófise, que tem essa regulação hormonal do corpo todo. Ela também está associada com a energia além do tempo, de uma forma dimensional, na verdade, né? Então, se não tem tempo linear, se o tempo é dimensional, então o futuro que quer vir, ele também vem direto de outra dimensão, ele vem direto de alguma dimensão diferente, a dimensão da verdade.
E ele vai ser convertido, esse futuro, em bioquímica, em emoção, que vai ser convertido em ideia, que vai virar um pensamento, uma imagem mental, e aí a gente realmente viu o nosso futuro. Nós somos quem nos tornamos pela nossa jornada do passado, mas temos latente o que nós podemos ser pela jornada do futuro. Então, as escolhas de agora, que vão dizer o que a gente vai ser no futuro, pode ser melhor, essas escolhas podem ser mais elevadas, porque são elas que vão conduzir. Então, eu preciso me conectar para fazer escolhas mais elevadas, para ter um futuro melhor. E a gente pode ressoar em consonância com o eu do passado e com o eu do futuro, porque eles são dimensões diferentes. O meu eu do passado está numa dimensão diferente, eu estou num estágio evolutivo diferente no passado e no futuro. Oh, são dimensões diferentes. Só que esses eus, mesmo em dimensões diferentes, eles se encontram numa mesma semente, que é a nossa semente, a nossa essência. E cultivar a semente é essencial. Literalmente é a nossa essência cultivada para o nosso maior potencial. Essa é a nossa evolução. Além de nos sentirmos sementes, a gente tem que ser também, ou sentir, o solo onde essa semente repousa. Esse é o nosso nível máximo do uso da inteligência espiritual, para um futuro alinhado com a nossa potencialidade. Semente, com as nossas dimensões do eu do passado, do eu do futuro, juntas nesse solo, que é a fonte, a base. Então, numa liderança, por exemplo, a parte mais importante de um líder é o eu do líder. Para a nossa vida, a parte mais importante é o nosso eu. A gente precisa cultivar esse momento da semente com a terra. E, por exemplo, podemos fazer isso de manhã, antes de qualquer estímulo, podemos fazer momentos de silêncio, que é muito importante, pode ser, talvez, conduzindo algumas reflexões, como eu falei no início, qual que é o teu trabalho, o que você oferece, qual o valor do teu trabalho, qual é o sentido da tua vida, e aí você vai sentir esse compromisso com o teu servir, o teu compromisso com a tua vida, a gratidão por esse momento, pelas oportunidades, porque nós temos um compromisso, responsabilidade com a nossa vida. Sentir essa responsabilidade com a nossa vida, com os outros, com o universo, a nossa ecologia, nessa conversa interna, pedir ajuda, uma ajuda para o todo, né? Para a fonte, para você não se perder dela, para você não se desviar desse caminho que te conduz a ela. Só você pode descobrir o que está por vir, o teu melhor futuro, mas você não faz isso sozinho, por isso que você pede ajuda. Estamos juntos, não temos como caminhar separados da vida. Então a gente vai fazer uma prática que se chama conexão direta com o futuro, para a gente finalizar essa aula maravilhosa sobre os dois tipos de futuro. Mas esse futuro que a gente vai fazer na prática é o futuro que quer vir, não é o futuro baseado no nosso passado, é o futuro que quer vir.